trazer essa mensagem na quarta-feira. E um vizinho lá no prédio que eu moro, que a gente é muito amigo, a esposa dele é muito amiga da minha esposa também. E ele compartilha de uma seita onde muitos evangélicos, espíritas. Nós começávamos hoje nós começamos e eu já estava visualizando essa ministração. E ele falando sobre amor. Ele começou a falar sobre testemunho de Jeová, depois começou a falar sobre kardecista, começou a falar em evangélico, falou que lá eles têm uma gama de pessoas de várias religiões, mas que a preocupação dele é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o amor que a gente precisa sentir pelas pessoas. E recentemente eu havia feito um projeto de evangelismo e ação social aqui para a igreja, apresentei ao pastor Ricardo, e posteriormente fez a análise dele. E aí nós sentamos e ele falou: pastor, está excelente, mas precisa, eu quero assim. O Espírito Santo, Deus tem falado ao meu coração. E um dos grandes objetivos da nossa igreja, explanado aí na parede, fica nos cartazes, é restaurando a comunhão com Deus. E numa conversa também essa semana, com dois pastores, nós conversamos sobre isso. Algumas igrejas evangélicas, não vamos entrar aqui no ar da crítica a ninguém, e na maioria se acostumaram a se reunir aos domingos, a um dia na semana, e a preocupação, claro, lógico, evidente, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas há algo que mexeu também no meu coração quando o pastor me apresentou esse projeto, que se encontra lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus chamou os discípulos e foi dando poder a eles sobre os espíritos imundos para curarem, para expulsarem demônios, para curarem todas as enfermidades. E uma coisa me chama muita atenção, é quando Jesus diz assim, e chamou-lhe dizendo: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos pegar o texto e vamos ler. A preocupação de Jesus naquele momento era com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês prestarem atenção? Porque ele diz assim: não entre pelo caminho dos gentios, nem dos samaritanos. Não entreis. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel e anuncia a elas o seguinte: é chegado o reino dos céus. E quando eu, hoje até liguei para o senhor, já no final, né? E quando eu hoje estava dando o retoque final, passei tudo para o papel, me veio lágrima nos olhos, porque dentro desse projeto, um dos grandes objetivos dele é resgatar e trazer de volta e restaurar os afastados, os desviados, os desigrejados, principalmente os afastados e desviados. Alguns de nós estão sentados nesse banco nessa noite e deve ter passado por uma fase, né, e sofreu muito. Alguns de nós devem ter sofrido muito. Muita injustiça, muita covardia, mas nós que estamos aqui, alguns de nós, tivemos força dada pelo Espírito Santo, e o próprio Deus se preocupou em colocar alguém no nosso caminho ou do nosso lado, para que a gente não voltasse atrás. Eu, quando
A última igreja que eu saí, eu estava muito triste, muito revoltado, muito angustiado. E Deus te usou muito naquele dia. O importante, como é que é? O importante não é o que fizeram contigo, é o que você vai fazer com o que fizeram contigo. Naquele dia que eu fui na Pavuna, eu chorei muito. Eu estive na Pavuna, chorei muito. Eu chorei muito porque minha esposa saiu do kardecismo, do cristianismo, e foi uma revolução na família. A família da minha esposa ficou muitos anos sem falar comigo, e hoje a gente vive numa tremenda paz. Mas a minha preocupação ali é que ela já não queria mais nada, e eu já não queria, eu não sei, o Espírito Santo tocou, não deixa mesmo, ela não quis ir. Eu falei, eu fui a Pavuna sem Bíblia, eu fui por isso, porque eu lembrei, e eu coloco isso no texto de Bíblia, eu lembrei que eu estava indo numa igreja, eu não estava indo, eu estava tão chateado, eu estava tão para baixo, e eu me lembrei que eu estava indo na Pavuna, que lá havia, eu não via a figura do pastor, eu vi um grande amigo meu que estava lá que poderia me ajudar. Eu cheguei revoltado, aluguei naquele gabinete, quando ele disse para mim no final, o que me fez, o que mexeu com o meu coração, o que abriu a minha mente, o que me deu força para voltar, foi o seguinte: o importante, Jorginho, bota na tua cabeça, foi assim, Jorginho, bota na tua cabeça o seguinte: o importante não é o que fizeram contigo, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram contigo. E ali eu fiz uma tremenda reflexão, comecei a pensar, eu comecei a ver a responsabilidade que Deus colocou sobre o meu ombro, sobre o ombro da minha esposa e sobre cada um de nós. E muitas das vezes nós vamos nos acostumando às reuniões de domingo, às reuniões de quarta-feira ou outras reuniões, mas não nos apercebendo da tremenda missão que Jesus Cristo deixou para nós em Mateus 28, muito mais ainda dentro do objetivo do novo tempo que está escrito lá, restaurando a aliança com Deus. E hoje, a nossa aliança aqui dentro foi restaurada. É hora de nós irmos em busca de outros, para quê? Para procurarmos ser instrumentos de Deus, para tentar, para dar amor, para dar carinho, para dar tudo aquilo que eu recebi aqui. Amor, carinho, atenção, paciência e compreensão. Alguns de nós, como eu disse no início, encontramos força para vencer isso, mas tem pessoas aí que estão sofridas. Há pessoas muito decepcionadas, há pessoas muito tristes, há pessoas muito revoltadas. E muitas das vezes, quando nós saímos, quando nós formos sair de encontro a essas pessoas, até alguns familiares, talvez no início não nos recebam bem. E nós vamos ter que pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria divina, a unção do Espírito e amor para superar tudo isso, porque alguém pagou um preço para que nós estivéssemos hoje aqui. Quando hoje eu até liguei para o pastor Ricardo, pastor, o que o senhor disse para mim naquela ocasião? Minhas lágrimas já estavam descendo. Eu falei com a Marisa, vou me trancar aqui, passei a chave no escritório, vou me trancar aqui, não me chama para nada. E eu comecei a agradecer a Deus. E eu comecei a agradecer. Muitas das vezes, nós agradecemos a Deus a saúde. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos dado uma casa, alguns de nós um carro, comida na mesa. Mas isso ainda não é tudo, porque isso um dia vai acabar para a gente. E às vezes esquecemos de agradecer a Ele, que Ele se preocupou em colocar alguém para ser usado para restaurar a nossa comunhão com Ele, restaurar a nossa esperança, restaurar a nossa fé. E não só isso,
começar a agir na nossa mente e no nosso coração, no sentido de gerar sensibilidade espiritual em nós, para que a gente comece a pensar em pessoas que estão pior ou igual a que nós estávamos há tempos atrás. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Esse meu vizinho hoje falava, tem igreja que eu entrei em 2 igrejas aí, os caras só pediam bem. Começaram com R$2.000, foram caindo. Eu falei, meu irmão, essa mesma Bíblia que está aí à minha disposição e a tua, ela diz que cada um de nós vai dar conta a Deus. Ela diz que salvação, que é aceitar Jesus Cristo, que veio à terra, nos deixou ensinamento e morreu pelo nosso pecado. Ela diz que a salvação é individual. Eu falei com ele, e em todo lugar, para onde você for, você vai ver pessoas boas e pessoas más, pessoas decentes, pessoas indecentes, mas cada um, da mesma forma que a justiça dos homens cobra alguma coisa, a justiça de Deus vai ser manifesta num grande dia. E nós não podemos brincar com essas coisas. E a Bíblia mesmo fala, eu falei com ele, a Bíblia mesmo fala, bom é que não houvesse o escândalo, mas ai daquele por onde vier o quê? O escândalo. Eu falei, o que a gente precisa se preocupar é entender o que Jesus, o que Deus através de Jesus quis mostrar para nós e deixar para nós um tremendo legado. Algumas pessoas não gostam muito do evangélico, porque o evangélico genuíno, ele anda corretamente, ele até erra, mas ele se arrepende, mas ele procura andar corretamente, ele é honesto, ele é correto em tudo, ele respeita a esposa, ele respeita o pai, ele respeita todas as pessoas. Já as pessoas que não têm essa intimidade com Deus, elas já pensam de uma forma diferente. Aí comecei a falar sobre o nosso projeto. Ficou até de vir fazer uma visita. Ele esteve no jantar com a gente. Ficou de fazer a visita. Mas Mateus 10 fala o seguinte. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí nós vamos pular essa parte aí, vamos para o versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou-lhe dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Presta bem atenção. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui não nos exclui também de evangelizar um não crente. Não nos exclui de evangelizar um não crente. Eu fui casado 10 anos com uma mulher, o casamento não deu certo. Eu tive algumas experiências muito tristes. A Marise foi casada, o falecido esposo morreu, mas ela teve umas experiências muito tristes. E uma das coisas que me faz rir quando eu lembro é que o cara estava morto e ela tinha bronca do cara. O cara morto, enterrado lá e ela de uma raiva do... E quando nós nos conhecemos e mais adiante a Marise se converte ao Evangelho, nós começamos a entender
que as experiências ruins que eu tive no casamento e as experiências ruins que ela teve no casamento dela, nós começamos a conversar e começamos a ver que Deus permitiu aquelas coisas nas nossas vidas, porque Ele tinha para a gente um ministério específico, que é o Ministério de Família. E quando nós começamos a pegar o primeiro casal, começamos a tratar o primeiro casal, depois o segundo, começamos a adquirir experiência. E quantos foram os casamentos que Deus nos usou para restaurar? Trabalhamos em encontro de casais, trabalhamos no Ministério de Família do Projeto Vida Nova, trabalhamos no Ministério de Família da igreja aqui na Penha, onde nós éramos ministros de família. Tivemos experiências maravilhosas. Tivemos algumas pessoas que nós não perdemos tempo com elas, nós investimos nela, e algumas não quiseram, né? Umas não quiseram, fomos amigos, outros se separaram realmente, casais são até amigos, mas nós fizemos a nossa parte. E nós começamos a ver e começamos a glorificar a Deus, porque aquelas experiências que nós sofremos no passado nos serviram para o ministério que Deus começou a desenhar para a gente. E hoje, quando eu fiz o projeto, já depois que o pastor me deu ele de volta e disse como eu queria, eu fiz, ele gostou, eu comecei a entender que o Espírito Santo de Deus começou a fazer fervilhar no coração e na mente do pastor Ricardo um desejo muito profundo de trabalhar com essas vidas. E ainda mais dentro do objetivo da igreja, de restaurar a aliança com Deus. Semana passada, essa semana, eu tive em Caxias, conversei com o pastor Alex e alguns jovens. Nós vamos fazer essa reunião lá no sábado, na Praça da Apoteose. Vão estar conosco aqui, dia 22 de agosto, quando nós vamos começar a fazer o nosso evangelismo aqui, casa por casa. Nós vamos fazer aquilo que Jesus mandou os discípulos fazer. Nós vamos fazer aquilo que Jesus compartilhou através do Espírito Santo ao coração do pastor Ricardo, para que a gente possa atingir, como eu coloquei hoje, os afastados e os desviados de Vista Alegre e os desigrejados. Nós vamos fazer a nossa parte, porque alguns de nós que estão aqui devem ter passado um momento que não queria mais saber de nada no Evangelho, nem ver a cara de ninguém. Eu passei por esse momento. Eu quis botar um pastor na justiça por uma covardia que eu senti. E até nessa hora Deus usou alguém para dizer assim: está escrito no livro da Bíblia assim, por que levar o teu com justiça? Por que não sofrer o dano? Eu comecei a entender que é uma experiência da mesma que Deus revelou para mim e para ela, que nós podemos começar a trabalhar com vida, porque é um novo ministério que começa a se desenhar. E nós começarmos a dar a nossa parcela de contribuição ao Espírito Santo por aquilo que Ele, Espírito Santo, fez por nós. A retribuição nossa a Deus é agora ser instrumento, se colocar à vontade e à disposição de vida, para que nós possamos ser instrumento dele para restaurar essas vidas. Aqui, Jesus falou o quê? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando nós chegamos aqui, havia uma igreja evangélica aqui do nosso lado. Mas não tinha um outro lugar para abrir uma igreja? Era aqui que Deus queria. Porque a nossa visão, eles devem ter a doutrina e a visão deles, mas a nossa visão que começou a ser revelada agora e desenhada na mente e no coração do pastor Ricardo através do Espírito Santo, é começar a tratar, e eu tenho certeza plena e tenho orado a Deus para que essas vidas venham. Essas vidas venham, sejam tratadas, recebam amor, recebam carinho,
recebam novamente a esperança do Espírito Santo e mortifiquem dentro delas essa raiz de amargura, essa mágoa, esse ressentimento, que cada um de nós vai ser instrumento para que o Espírito Santo arranque dessas vidas. Não somos nós que vamos tirar isso. Nós vamos ser instrumento para a preparação do trabalho do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Mas é preciso que a gente se disponibilize para isso. Claro, lógico, evidente que alguns trabalham, né? Nós temos as nossas atividades, outros trabalham de segunda a domingo. Eu hoje trabalhei, sábado que vem na festa eu vou trabalhar, mas vou trabalhar até uma certa hora, eu vou ser substituído, mas domingo eu vou trabalhar para poder estar sábado lá. Mas nós vamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que disponibilize tempo e vamos começar a pagar um preço. Se você tem lido a palavra de Deus, se você tem lido a Bíblia, se você tem orado a Deus, comece muito mais agora a pedir a Deus, ao Espírito Santo, a sabedoria do Espírito. Porque muitas das vezes essa pessoa não vai estar em casa, e às vezes vai estar e não vai querer te ouvir. Pedir ao Espírito Santo a sabedoria de chegar até essa vida. Por quê? Porque Jesus não abre mão de nós. Eu não quero entrar no ar da crítica, mas alguns de nós que sofremos, vemos que em algumas igrejas essas pessoas são vistas como rebeldes, são marginalizadas, são malditas, e de repente não é só a restauração da comunhão dela com Deus, não, isso é o mais importante, mas dela no contexto social, porque raiz de amargura é uma doença horrível que tira tudo da gente. E Deus quer nos usar para isso. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Curar os enfermos, versículo 8. Limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. De graça, o Espírito Santo preparou vidas para cuidar de nós, para tratar das nossas vidas, para nos devolver a alegria, nos devolver a esperança de vida eterna, de paz. Porque o livro de Romanos, no capítulo 12, eu não me recordo do versículo, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu retribuirei do Senhor. Quando nós começamos a sentir mágoa, ressentimento de alguém, nós não estamos sentindo de alguém não, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Mal a nós mesmos, porque a gente começa a querer ficar longe de todo mundo, principalmente do Evangelho. Eu me sentia mal quando chegava um crente do meu lado, que começava a puxar algum assunto, eu queria sair de perto. E quantas pessoas estão assim, meu? A gente sentiu mal, alguns de nós deve ter sentido. Eu me sentia muito mal. Havia momentos que nem lágrima eu tinha, porque meu coração estava muito endurecido. E quantas pessoas não estão assim? Quantas vidas não estão precisando da nossa disponibilidade de ir até elas? Isso aqui não é um desabafo, não, mas eu queria pedir a você, hoje, ao final dessa mensagem, né, que pensasse, raciocinasse, fizesse uma reflexão daquilo que você vai poder fazer. Eu não sei se a gente vai manter o dia 22 de agosto, para poder estar indo de casa em casa, visitando as pessoas, sendo instrumento de Deus para que vidas comecem a ser tratadas. E o objetivo é conversar com essa pessoa e pedir a ela se ela gostaria de vir aqui fazer um gabinete com o pastor Ricardo, vir conversar com ele. E depois receber o carinho e o amor da gente.
lá fora na atividade comum, civil, prende-se traficante, prende-se assassino, assaltante, leva-se para um presídio. A finalidade deveria ressocializar o homem. A finalidade era essa, de ressocializar a pessoa. Quando fazem o contrário. Mas aqui no reino não. Aqui a gente trata, aqui a gente cuida. E nós mesmos somos testemunha disso. E Deus quer contar conosco nessa empreitada. Amém? Deixa eu ler aqui agora algumas coisas que eu anotei. Sem entrar no ar da crítica, tenho observado que grande parte da Igreja de Cristo tem esquecido de cumprir o ID de Jesus Cristo, a grande comissão dele, contida em Mateus 28, de 16 a 20. Face ter se acomodado e se acostumado a ficar no vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De Mateus 11, 28. Isto é, imperceptivelmente, entramos nessa situação, verdadeiramente nos acomodamos e nos acostumamos a realizar reuniões à espera de vidas que venham até nós ou até a nossa igreja. E é uma realidade. As igrejas que fazem isso estão erradas, não. A palavra tem que ser pregada. E nós não podemos entrar no ar da crítica, como eu coloco aqui, porque a cada igreja Deus dá um ministério. A nossa, Ele está dando de restaurar vida, cuidar de vida, tratar de vida. Alguns de vocês talvez nem imaginem como eu e a pastora Marise chegamos aqui nesse lugar. E a alegria que eu sinto. Recentemente eu falei com o pastor Ricardo. A maior alegria que eu sinto é de ver aquela mulher hoje ministrando sobre as parábolas de Jesus, a autoridade, a sabedoria que Deus tem dado à minha mulher. Eu fico feliz. Vocês não imaginam como eu fico babando. Uma mulher que não queria mais nada com o Evangelho. Eu não quero mais nada com isso. Só decepção, só covardia, só ingratidão. E hoje eu fico feliz. A coisa que me deixa mais feliz ainda antes de ver minha mulher ministrando ali é ver minha esposa trancadinha lá no escritóriozinho lá em casa, pesquisando no computador, indo para o computador, tirar de lá e transcrever para cá, depois pegar um livro, pegar uma enciclopédia, pegar um livro auxiliar, os livros que eu fiz, o seminário da ETAD, para começar a montar aquilo. Eu fico muito feliz. Mas eu quero ficar muito mais feliz ainda quando nós entendermos essa visão que Deus está transmitindo ao pastor Ricardo, para que a gente possa trazer vidas e serem restauradas como eu estou vendo na minha vida e principalmente na vida da minha esposa. Eu não queria mais nada no Evangelho, não queria fazer mais nada. E hoje, recentemente, eu falei com ele, estou me sentindo um cara inútil. Estou me sentindo um cara inútil. O pastor disse, não, meu irmão, você tem sido bênção no Evangelho. Você não sabe como isso me deixa feliz, como isso me alegra, porque eu lembro o estado em que eu cheguei na Pavuna. E a coisa que começa a ferver no meu coração é que eu também quero ser instrumento de Deus para ver vidas sendo restauradas, para ver vidas sendo tratadas, vidas chegarem aqui toda quebrada e de repente está sendo ordenado um ministério ou liderando aí um ministério dentro da igreja. Me recordo que eu estava no projeto Vida Nova, Vila Estete, e de repente chegou um irmãozinho, e eu já estava lá há bastante tempo, e eu já era diácono, e o pastor da igreja, toda vez que saía,
Eu e Marisa éramos diácono mais novo, deixava a igreja na nossa mão, mas esse irmão chegou, recente, superintendente da escola bíblica dominical, de repente pastor. Aí um grupo de irmãos, tu está aí há bastante tempo. A gente tem que sentir essa alegria. É o tempo dele, ainda não é o meu. Tem que estar feliz. A gente tem que estar feliz. Como o cara chegou aqui todo arrebentado? Deus restaurou ele. A gente tem que estar feliz, porque nós fazemos parte do ministério dele. Sabe por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus que fomos usados para restaurar a vida desse homem. Ainda não é minha hora, meu momento não é agora, vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora. Esse é um momento de alegria, de ver a restauração de uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Cuida mesmo. Esse é um óculos para enxergar o óculos. Olha só. Percebemos que ainda conforme estudo, nos quais participamos na escola de profeta, nos traz uma pesquisa estatística assustadora da quantidade de evangélicos afastados de diabo e muito mais ainda, os desigrejados. Essa, uma grande maioria de feridos e decepcionados com determinadas situações no evangelho. A gente às vezes nem para, tá? A gente às vezes nem para refletir nisso. E essa é uma estratégia que o diabo está usando para começar a arrebentar com vidas. E de repente, se nós não atentarmos para isso, Deus vai requerer isso de nós. Deus vai requerer não só dele, não, de nós também. Que temos que ter a sabedoria do Espírito Santo, pedir isso a Deus, discernimento, sabedoria divina, sensibilidade espiritual, amor, que às vezes falta em nós. Nós estamos cuidando de nós e estamos esquecendo dessas vidas. Amor por essas vidas. Os desigrejados hoje é uma gama muito grande. Uma outra coisa que está nos assustando muito. A maioria dos afastados, isso é uma pesquisa, meu filho vai tirar uma cópia para mim. A maioria dos afastados, desviados do evangelho e alguns desigrejados estão sendo convertidos ao islamismo, aí no sul do país, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e a doutrina deles é uma doutrina diabólica de terrorismo, de matança de evangélicos. Eu tenho visto isso no computador. E meu irmão, não podemos perder tempo. É um pilar da igreja, é uma visão da igreja, e nós não podemos ficar parados. Não adianta a gente vir aqui hoje domingo, ouvir a mensagem que é pregada de culto. Não adianta nós virmos aqui às quarta-feiras, aprender a respeito das parábolas de Jesus com a pastora Marisa e não colocarmos isso em prática dentro do pilar, dentro daquilo que Deus está falando ao nosso líder, dentro daquilo que Deus está compartilhando com a nossa liderança, do que precisa ser feito. Eu me recordo que quando eu falei com o pastor Alex, ele, glória a Deus e aleluia, minha juventude vai estar toda lá. Vamos lá, vamos tacar fogo no capeta, vamos embora. Vamos trazer de volta as vidas que precisam voltar. Porque essa é a visão nossa, de restaurar a nossa aliança e a nossa comunhão com o reino de Deus. Queremos, irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, Deus, Jesus Cristo, não desistiram e nem desistem de nós. E nós não podemos desistir de ir buscar de volta essas pessoas com amor, carinho, sabedoria divina, paciência, no sentido de sermos instrumentos para reconduzi-las a restaurarem as alianças com Jesus Cristo e com o reino de Deus. Essa é a bandeira. Eu vou ler e vou terminar.
Essa é a bandeira de nossa igreja. Este é um dos grandes pilares e objetivos da nossa igreja. Reconciliar a nossa aliança com Deus e com o reino dele, em nome de Jesus Cristo. E essas vidas fazem parte desse projeto, porque elas são o alvo principal dessa obra missionária, reconciliando a aliança com Cristo, com Deus, com o reino de Deus. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos, deu-lhes poder, autoridade sobre espíritos imundos para curarem, para expulsarem demônios, e disse: não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em casa de samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O alvo de Jesus eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nisso, Jesus nos dá uma grande lição: não devemos desistir dos nossos irmãos e nossas irmãs afastadas, desviadas ou desigrejadas. Precisamos nos preparar, nos adestrar para a guerra e ir em busca dessas ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão por aqui pertinho de nós, em Vista Alegre. Precisamos entender que não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa difícil. Eu mesmo, antes de entrar para essa igreja, depois de tantas decepções, cheguei à conclusão que não valia mais a pena congregar em igreja alguma. Não valia mais a pena congregar em igreja alguma. O meu desejo era fazer parte dos componentes da igreja de Cristo em casa, até que lembrei de um amigo com quem tinha congregado em 2 outras igrejas. E naquele momento, em meu coração, veio o desejo de ir para Pavuna em busca de ajuda daquele amigo, com a minha última tentativa de continuar no Evangelho, ressaltando que fui sozinho, pois a minha esposa estava decidida de não congregar em igreja nenhuma. E hoje estamos aqui, nós fomos uma sessão nesse universo, onde várias pessoas não estão mais encontrando forças para voltar, e por estarem muito feridas, por terem sido abandonadas, marginalizadas. E graças a Deus a Cristo, essa igreja instalou-se em Vista Alegre. E dentro dessa visão de restauração da aliança com Deus, recentemente, o Espírito Santo falou ao coração do nosso pastor. Talvez seja uma mensagem muito simples, mas eu vejo ela com muita profundidade. Eu queria que, no final dessa reunião hoje, talvez a gente faça aquela reunião com o povo, né? A gente já está até adiantando alguma coisa, que a gente entendesse isso. No dia 22, se você puder estar aqui conosco, nós vamos depois falar sobre isso. Vamos pagar com isso. Eu tive aqui, eu mapeei essa rua, eu mapeei as ruas transversais, as casas. Algumas pessoas foram até muito solícitas quando eu falei com ela que nós estamos fazendo um censo religioso em Vista Alegre. Uma família aqui foi muito solícita, me deu água. A igreja do Senhor uma cara dessa a gente vai fazer uma visita. Mas o que eu gostaria que entrasse no teu coração é o seguinte: a primeira coisa é você sair daqui hoje, fazer uma reflexão de tudo isso que nós conversamos e vamos falar no final, e orar muito a Deus, para que o Espírito Santo coloque muito amor no nosso coração. O Espírito Santo nos dê muita sabedoria, não humana, divina, sabedoria dos altos céus. O Espírito Santo coloque muita paciência no nosso coração, porque de repente nós vamos enfrentar algumas batalhas. E essa sabedoria e essa paciência para que a gente não discuta a religião, nem brigue com ninguém por causa disso. Porque o nosso objetivo são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém?